Débora não canta nada, vou convidar ela para cantar. Para louvar o Senhor. Senhor para os irmãos, todo mundo me enganou, né? Você disse que está fazendo coxinha para amanhã. A gente falou que estava decorando a igreja para amanhã. Só Jesus, né? Obrigada, gente. Vocês são uma bênção. Não tenho nem palavras para agradecer ao Senhor pela vida de vocês, pelo carinho de todos vocês. Tá, pastor Romão? Eu chamo ele de galo, né? Ele precisa de colorido, eu chamo ele de galo, mas tudo bem. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Escolhi até um repertório mais animadinho, que ele falou pra mim, não bota essa música murcha, não. Em nome de Jesus. Bota uma música animada aí pro povo dormir. Então vamos ficar de pé. Isso aí. E adorar o Senhor com alegria, tá, gente? Por favor, tá bom, Giovana? Levanta aí, Giovana, que você tá nova. Isso. Vamos lá com palmas, vamos. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um brado de vitória, vamos lá. Por isso eu grito na presença do Rei. E eu corro, sim, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Na presença do Senhor, a abundância de alegria, né, Adna? Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que abre o mar, esse é o Deus que faz milagres, esse é o Deus Todo-Poderoso, que Ele tem caminho no meio do deserto. Não sei como você chegou aqui hoje, se talvez a sua vida esteja um deserto, tudo seco, tudo desesperador, mas o Senhor, Ele tem caminho no meio da tormenta, Ele tem caminho para você passar. O Senhor, Ele é fiel. Você está olhando para alguém que passou por vários desertos.
Você está olhando para alguém que sobreviveu, que o Senhor me deu vida outra vez. A medicina dizia que eu ia morrer, mas o Senhor me deu vida. O Senhor mudou a minha história. O Senhor tinha um caminho no meio do deserto para mim. E eu sou melhor do que vocês? Não sou, não. O mesmo Deus que você serve é o Deus que eu sirvo. Deus de poder, Deus de vitória, Deus de milagre. Mas a palavra de Deus diz que é preciso que aquele que se achegue a Deus tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor ele já tem um milagre preparado para a sua vida, mas você precisa crer. Você precisa crer com confiança no Senhor. Amém? Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Diga, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, estás aqui, tocando os corações. Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei. Tu estás aqui, Senhor. Estás aqui, curando multidões. Tu és um Deus que cura. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. eu creio, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. esse é quem tu és, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagre, É um Deus todo-poderoso. Deus de
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o assento. Quero convidar aqui a pastora Eli para trazer uma palavra para a vida da Débora. Tem um espaço aqui para Débora? Tem, né, Débora? Fica aqui, minha filha. Fica aqui com a gente. Pastora Eli, tá bom? A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. É uma alegria muito grande, né? Estar aqui hoje comemorando o aniversário da Débora. A Débora é uma bênção nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, né, Debinha? E eu louvo muito ao Senhor, porque tem gente que às vezes é bênção na igreja, mas não é bênção na família. Tem gente que é bênção na família, mas não é bênção na igreja. E a Débora e o Pedro, esse casalzinho, se tocar em um, toca em outro. E eles trabalham muito para Jesus, muito mesmo. Vocês podem entrar nas redes sociais de Pedro, ele está lá bombardeando, evangelizando sem parar. Débora é um exemplo também, né, minha netinha? Eu amo muito e agradeço muito a Deus por esse casal, pelo casamento deles, por mais um ano de vida que ela está completando. Débora, que o Senhor continue te dando muitos anos de vida na presença dEle, vida com saúde. E eu digo sempre para Débora, ela cansa de me ouvir, porque eu sou chata, vocês nem imaginam. Débora, Deus te deu uma nova vida, você renasceu, mas é para brilhar, é para trabalhar. E ela fala, eu sei, vó, eu sei. Então, irmãos, a gente agradece muito a Deus, porque ela estava cantando aqui, eu estava pensando, já era para ser pó há muito tempo. E o mais interessante para mim é que quem fez o parto da Débora foi a minha irmã, a Eliane. Ela me conta tudo, né? Antes de eu ter assim, um relacionamento com a Débora. E eu me lembro que lá na outra igreja eu vi a Débora com um blazezinho, acho que era marrom, né? Eu olhei e falei, poxa, Senhor, tão bom se o Senhor desse essa moça para Pedro. Tão bom se Pedro também quisesse casar com ela, que os dois têm que querer, né? Irmãos, e está aí, Deus abençoe, eles estão aí, graças a Deus, servindo o Senhor. Debinha, meu amor, meu carinho e a minha oração, que em todo tempo sejam alvas suas vestes e nunca falte a unção sobre a sua cabeça. Que você e Pedro sejam bênçãos durante todo o tempo que vocês viverem. Amém. Glória a Deus. Quero convidar aqui o pastor Peter também. Vai cantar, pastor? Vou dar uma palhinha aqui. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria também de louvar ao Senhor pela vida da Débora. Débora, você é uma bênção. Quero deixar para você e para a igreja as palavras que Moisés disse para Josué. Ser forte e corajosa. Sejam fortes e corajosos. Ou esforça-te e tem muito bom ânimo. Medita, não a parte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que em tudo sejas bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tente muito bom ânimo. O Senhor é contigo por onde quer que você andar. Que o Senhor continue sendo com você, que nunca se aparte da sua boca o livro desta lei. Nunca se aparte dos seus lábios o louvor ao Senhor. Eu sei que a sua voz tem sido dedicada ao Senhor. Que Deus possa continuar usando a sua voz para engrandecer o nome dEle e abençoar a vida de muitos, porque ouvir você é um prazer, é uma alegria. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Chamar o Pedro também, né? Pedrão.
O Pedrão armou comigo, tá? Comprou também. Essa vez ele tava comigo, né, Pedrão? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou deixar palavras. Parabéns, amor, que Deus te abençoe cada vez mais a sua vida, em tudo. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a sua irmã também, nossa querida missionária Ruth. Vai estar também louvando o Senhor, louvando a Deus pela vida da Débora. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Só procurando aqui o louvor que eu tinha salvado mais cedo, né? Aleluia. Acho que ele está por aqui. Achei. Então, eu não quero me alongar muito, porque eu sei que ainda tem a palavra, né? Ainda tem mais gente para falar, mas eu sou até suspeita em falar alguma coisa da vida da Débora, mas como irmã, né? Eu já tenho falado algumas coisas para ela, desde quando ela fez o aniversário, até mesmo antes. A gente está sempre, graças a Deus, a nossa família é muito unida. E uma coisa que a gente tem é muito amor, né, um pelo outro, né, e glorifico a Deus por isso, né, e porque esse é o bem mais precioso, né, que a gente pode ter, né, um para com o outro, né, o amor é fundamental, né, pode faltar qualquer coisa, mas amor tem que ter, né, ainda mais no seio familiar. E a Débora é uma pessoa que, eu não sei se eu vou conseguir falar, porque eu sou testemunha viva, ocular, de toda a história da Débora, né. A Débora, quando nasceu, já tinha 8 anos. E a minha mãe, quando começou a fazer o pré-natal dela, ela era a 7ª filha, porque a minha mãe tinha perdido antes dela um menino, né, que seria o 6º filho, então ela era número 7, né? E foi onde a minha mãe ia fechar a fábrica, né? Enfim, e ali a minha mãe tinha o hábito de andar muito comigo, né, muito pegada a mim, né? E eu a ela também. Então, assim, minha mãe ia para as consultas do pré-natal e eu estava lá, sempre. Todas as consultas, exames. E eu contei esse relato aqui um dia, resumido aqui para o Ministério de Louvor, né? E, assim, talvez muita gente não sabe, né? Ver a Débora, assim, bonitona, linda, forte, saudável, né? Mas a Débora é uma guerreira desde o ventre, né? É uma menina que, desde, né, quando era sementinha ainda, ela já passa esse processo de passar no vale da sombra da morte, né? E eu era ainda criança, mas a minha memória não apagou, né? E ela, assim, a minha mãe, quando estava em torno dos 6, 7 meses de gestação, foi fazer um exame de imagem e ali ela foi diagnosticada, né, que ela tinha uma cardiopatia, né, grave, e ela tinha uma válvula que tinha uma deformidade, né, rara, e eles encaminharam assim imediatamente para a maternidade Laranjeiras, que era especialista, né, nesses casos, né. Enfim, eu lembro como hoje, né, que a minha mãe veio dentro daquele 783, o 782, e minha mãe chorava, e eu não compreendia muito bem, porque eu era pequena, mas eu lembro que minha mãe comentou mais ou menos o que estava acontecendo, que o neném ia nascer com um problema, que talvez não vingasse, né? Esse foi o diagnóstico, né? E a minha mãe chorava bastante, aí eu me lembro que ela parou na casa de umas tias nossas, que são as irmãs dela, né? E ali ela contou o relato que aconteceu lá no exame, e eu lembro que minhas tias colocaram ali as mãos sobre o ventre da minha mãe, levantaram um clamor, assim, sabe, de muita fé. E depois disso, né, minha mãe continuou também buscando nas orações. E quando voltou a fazer o exame, os médicos falaram que ela era perfeita, não tinha nada, que ela ia nascer bem, que não tinha problema nenhum no coração dela, né? Então, assim, eu creio que ali já foi o primeiro milagre que o Senhor operou, né? Curando a Débora ainda no ventre, o Senhor deu esse livramento a ela, né? Dessa doença que eles viram lá, né? Que tinha, e na verdade o Senhor curou. E a Débora nasceu bem, nasceu saudável,
Só que a Débora enfrentou alguns processos, como ela falou aqui, né? Nossa mãe, infelizmente, aconteceu algumas situações e ela ficou em coma, ficou naquela situação de... Vou falar o linguajar que vocês possam entender. Ficou morre, não morre, né? Teve algumas paradas, a gente saía da sala, tiravam todo mundo, e a gente tudo pequenininho, chorando, né? E minha mãe ficou 3 meses nessa situação, desenganada, e os médicos não davam nenhuma esperança de que ela fosse retornar daquele quadro, né? E ali ela ficou 3 meses naquele hospital. E a Débora, tadinha, recém-nascida, novinha, né? Não pôde ser nem amamentada por causa disso. Minha tia acolheu, cuidou dela. Depois queria até ficar com ela, porque ela era muito linda e minha tia só tinha meninos. Enfim, mas aí minha mãe falou, não, ela é minha. E levou para casa, né? Mas ali eu já pude ver, né? Eu sou testemunha do que ela passou, né? As situações difíceis, né? Porque não é fácil também para um bebê, por mais que não tenha nenhum entendimento. Mas imagina, né? Acabou de sair da barriga e tudo que uma criança recém-nascida precisa é da mãe, né? Da mãe para cuidar, para fazer ali, né, os primeiros cuidados, o primeiro banho. E ela não teve isso assim logo de imediato, né? E aí ela foi crescendo. Mas eu estou contando tudo isso para vocês entenderem como é que Deus faz quando Deus escolhe alguém desde o ventre, né? É algo impressionante assim, né? E a Débora, eu creio que ela é uma escolhida, né? Até mesmo antes, né? O Senhor já tinha programado essa história para Débora, né? E, enfim, e ela passou, né? Aos 16 anos, ela passou por um câncer, né? Aonde ela estava já em estado terminal. E eu também nunca me esqueço, porque eu também estava com ela nesse dia. Nós estávamos no INCA, dia 18 de dezembro de 2006, eu nunca me esqueço. E aquele dia era o dia que completava 2 anos que a gente tinha sepultado uma outra irmã com 18 anos, que foi atropelada em cima da calçada e o carro pegou, enfim. Então, assim, foi muito difícil a gente escutar que ela tinha em torno de 3, 4 meses de vida, né, que foi o que os médicos falaram. E que só iam tratar ela por desencargo de consciência porque ela era jovem, porque se ela não fosse tão jovem, nem isso eles iriam fazer. E nós saímos dali, né, e eu não sabia, sinceramente, o que falar para minha irmã. Eu só olhava para ela dentro do ônibus e ela me olhava também, e as duas caladas. E aí eu resolvi falar algo para ela que eu me lembro até hoje. Que eu falei para ela assim, porque eu não sei se na cabeça dela passou alguma ideia de desistir, de não fazer o tratamento, mas eu falei para ela assim, você vai vir fazer esse tratamento, nem que eu tenha que trazer você arrastada pelos cabelos. Você vai fazer a tua parte e deixa que Deus vai fazer a dele. Porque quem dá a última palavra na sua vida não são os médicos. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. E se Deus quiser que você viva, você vai viver. Pronto, foi só isso que eu falei para minha irmã. E ali a gente passou o processo todo da químio, né, da rádio, enfim. E a Débora venceu, né? Nós tivemos ali, depois de algum tempo, o médico pegou aquele exame, ele virava o exame para lá. O mesmo médico que falou que ela ia morrer, revirou aquele exame todinho, deixou a gente em pé quase meia hora olhando aquele exame, para depois, por fim, ele ter que dar o braço a torcer. Tudo por quê? Porque ele era ateu. Então ele... Vocês são crentes? Vocês servem alguma coisa, algum Deus? Enfim, ele falou ali do jeito dele, né? E a gente confirmou, sim, nós somos evangélicas. E aí ele respondeu, então foi isso mesmo. Então foi ele mesmo, não tem outra explicação, não. Aí falou para ela, né? Você está curada, Débora, não tem mais nada. Né? Então, quer dizer, ali o Senhor glorificou o nome dele na vida da Débora mais uma vez, né? Eu sei que parece uma história triste, mas não é uma história de uma vencedora, gente. Se Deus não quisesse que a gente vivesse certas histórias, Ele não permitia a gente passar. E as histórias não são para ficar empoeiradas numa prateleira de biblioteca. As histórias são para a gente conhecer, né? Para a gente saber, para a gente tomar ciência e para edificar a nossa fé. Porque muitas das vezes a gente entra por essas portas sem fé nenhuma. Sem acreditar mais nas promessas de Deus, naquilo que o Senhor fala. Mas se Deus quiser fazer, Ele faz. Assim como Ele fez na vida dela, Ele curou. Ele edificou o nome dEle. Então, assim, eu louvo ao Senhor hoje pela vida da minha irmã. Eu estou muito emocionada em contar tudo isso. Porque
E foram várias vezes que a gente pensou que ia perder a Debinha, né? A Debinha é muito preciosa para a gente também, né? E o Senhor teve misericórdia, né, da vida dela. Então não vou falar mais nada não para eu não chorar. Mas eu vou cantar um hino para ela. Eu vou cantar um hino para ela. Vem cá, Débora. Eu vou cantar um hino para ela. Te amo, tá? Demais. Minha preciosa. Aleluia. Não sei se eu vou conseguir. Me ajudem aí. Aleluia. Pode soltar. Vai, filho meu, você é capaz. Deserto gigante não podem com você. Vai, filho meu, eu sou contigo. Sou teu fogo, tua nuvem, tua salvação. Eu não voltei atrás, não me arrependi. Tudo que eu falei é irrevogável. Eu não voltei atrás, não me arrependi. Filho meu, filho meu. Porque eu não sou homem pra mentir. Quando falo, sou fiel para cumprir. Sou teu Deus, te chamei pra possuir. Vai, desde o ventre te formei um campeão. O teu nome está gravado em minhas mãos. Sou teu Deus, filho meu. Eu não voltei atrás, não me arrependi. Tudo que eu falei é irrevogável. Eu não voltei atrás, não me arrependi. Filho meu, vai, porque eu não sou homem pra mentir. Quando falo, sou fiel para cumprir. Sou teu Deus, te chamei pra possuir. Vai, desde o ventre te formei um campeão. O teu nome está gravado em minhas mãos. Sou teu Deus, filho meu. Eu sou teu Deus.
sustenta. Sou teu braço forte que venceu a morte. Aguenta firme coração. Sou tua fonte, sou teu pão, sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Vai, porque eu não sou homem pra mentir. Quando falo, sou fiel para cumprir. Sou teu Deus, te chamei pra possuir. Vai, desde o ventre te formei campeão. O teu nome está gravado em minhas mãos. Sou teu Deus, filha minha. Eu sou teu Deus. Agradeço ao